Um prazer estar de volta aqui, acho que quase 2 anos depois, né? Eu tive na conferência de vocês aqui, e é um prazer estar de volta, casa cheia aí, e compartilhar esse tempo de adoração ao Senhor, de louvor e de edificação na palavra. A gente realmente acredita que o que pode nos levar a ser quem devemos ser diante de Deus, diante dos homens, diante de nós mesmos, é a palavra de Deus. E uma das coisas que me identifica, que me vincula, que faz eu admirar a caminhada de vocês, é que a palavra de Deus é levada a sério aqui, né? Eu soube que vocês estão vindo de uma bateria, né? A igreja como um todo está vindo de uma bateria de treinamento bíblico de ontem para hoje, e é muito bom dar continuidade nisso aqui junto contigo. Então peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16. Essa reflexão eu chamo de identidade. Quem somos depende de quem Ele é. Somos depende de quem Jesus é para nós. Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você tiver aí com a sua Bíblia, se ela for NVI, beleza. Se você tiver no seu aplicativo de celular, procura a opção NVI. Ou então acompanhe na sua versão mesmo. Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Palavra do Senhor, a nossa reflexão essa noite. E como eu falei, eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa ideia de quem nós somos. Conversar um pouco com vocês sobre a nossa identidade. Eu acredito que uma das maiores problemáticas, que não apenas dentro dessa realidade muito jóia, muito legal de igreja, mas uma das maiores problemáticas da vida, sobretudo nessa fase da vida que a maioria de vocês estão, é a relação com a nossa própria identidade. E eu acredito que a tensão vai ficando maior quando o assunto Jesus Cristo, quando o assunto Deus, quando a realidade da fé se apresenta diante de nós. Eu tenho pastoreado uma comunidade no Rio de Janeiro, como o Felipe me apresentou aqui. Quando eu vim, eu estava ainda no comecinho, se eu não me engano, no primeiro ano. Hoje eu estou às portas de comemorar 3 anos de igreja, agora em outubro. E como eu tinha falado, naquela época e ainda hoje somos uma igreja com muita gente jovem, com muitos jovens. E na vivência da igreja, que a gente sabe que é muito para além dessa realidade de ser um preletor, de ser o cara que está na plataforma, com o microfone, com a Bíblia aberta e falando, nós somos, na condição de pastores, de discípulos de Jesus, de gente que está buscando servir a igreja, gente que está no chão da vida junto com esses irmãos e irmãs. Junto com essa galera que, por incrível que pareça, para mim, eu olho para eles e eu penso que cheguei àquela fase da vida que me tornei o tiozão. Isso, eu olho assim para mim de vez em quando no espelho, cara, passou muito rápido o tempo, não que eu me ache o auge do cara em forma e garotão. Mas até bem pouco tempo atrás eu era o garoto que tinha pastores
que cuidavam de mim. E agora eu estou nessa função com gente que tem quase a metade da minha idade. E alguns já têm a metade da minha idade. O fato é que, nesse contexto, eu tenho percebido essa luta muito grande e muito frequente a respeito de identidade. Porque existem alguns fenômenos que são muito marcados nesse tempo, nessa linha do tempo da história da humanidade, que talvez em alguns outros momentos nunca aconteceram como acontecem hoje. Dois desses grandes fenômenos são a autorrealização e a autossatisfação. Ou seja, as pessoas o tempo todo correm atrás do sonho de serem realizados em alguma coisa. Por isso que cada vez mais cedo vemos pessoas alcançando grandes patrimônios na vida, cada vez mais cedo pessoas alcançando status. O fenômeno YouTubers é uma grande prova disso. Teve uma revista, Veja, se eu não me engano, ou uma dessas revistas semanais, época, agora eu não vou lembrar exatamente, que colocou algumas das figuras que moldam o pensamento da juventude brasileira hoje. E são essas figuraças de YouTuber. Essas figuraças de YouTube, esses YouTubers, isso virou uma profissão, gente. Ficar falando um monte de coisa numa câmera, e por vezes uma câmera bagaceira de celular, e vai embora. E o cara vai falando um monte de coisa, ou a menina vai falando um monte de coisa ali, e isso se torna um boom de sucesso e de realização, num curto espaço de tempo. Estava vindo no carro com o Rodrigo, o irmão da igreja que está me acompanhando nessa trip para cá, e a gente estava falando sobre algumas dessas figuras da internet, mas do mundo cristão. Ele falou de um menino que, casado recente, não chegou nem a 25 anos direito, e o cara já atende a demanda de ser professor de seminário, me dá aula em várias escolas teológicas, pastoreia uma igreja, está pós-graduando. Meu Deus! O cara mal casou e já está com isso tudo. Cada vez mais, essa busca por realização tem tomado conta do nosso tempo, da nossa mente, da nossa energia. Porque automaticamente, essa autorrealização, ou seja, essa realização que é fruto de muito esforço pessoal, está ligada à nossa autossatisfação. A gente precisa de uma satisfação aqui e agora, uma satisfação imediata. Algo que atenda os nossos desejos, algo que preencha a lacuna que cada um de nós temos. Sim, nós temos esses espaços que precisam ser preenchidos. Mas eu gosto de pensar como um antigo pensador cristão, um antigo sábio cristão considerava que esse espaço vazio dentro de nós é para ser preenchido por uma única pessoa chamada Jesus. Esse espaço existe em nós para ser preenchido por Deus. A grande tensão entre autorrealização e autossatisfação nos leva a uma coisa que talvez seja uma das maiores idolatrias do tempo presente: a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de receber um like, não apenas a mãozinha do polegar virtual da rede social, mas o like do tapinha nas costas, o like da aceitação de pessoas que talvez você nunca viu na vida. Mas de quanto melhor e quanto mais aceitos e reconhecidos nós somos, mais cada vez nos realizamos e nos satisfazemos. E isso cria um círculo vicioso que compromete a nossa identidade. E é baseado nisso que eu quero refletir com vocês, gente, a partir desse texto do Evangelho segundo Mateus. Um texto de importância tremenda dentro do que entendemos como teologia da igreja. Então esse texto, ele é a pedra angular, é a base, é o fundamento para aquilo que acreditamos ser enquanto coletivo, enquanto comunidade, porque essa é a primeira das duas únicas passagens onde Jesus Cristo fala diretamente sobre igreja. O tema
do ministério de Jesus, de todas as relações interpessoais de Jesus, seja com os religiosos, seja com os seus amigos pecadores, era o reino de Deus. E o único momento, ou os únicos momentos em que Jesus fala objetivamente, assertivamente sobre o seu povo, o seu ajuntamento, que tem um objetivo e uma missão, encontram-se em Mateus 16 e Mateus 18. E eu quero me concentrar contigo nesse texto que fala da igreja. Nesse texto que pode ajudar a gente a talvez se livrar dessas armadilhas, dessa busca desenfreada por autorrealização e autossatisfação. Por essa necessidade de reconhecimento. Um grande pensador cristão contemporâneo chamado Tim Keller, que talvez vocês ouçam falar aqui pelos pastores dessa igreja, imagino, uma figura bem marcante para o pensamento cristão teológico atual, ele diz que o reconhecimento é um dos maiores deuses do século 21, ou um dos maiores falsos deuses, um deus de mentirinha, um ídolo. A gente que tem essa vivência evangélica, talvez alguns aqui que cresceram nesse ambiente evangélico, podem ter ouvido muitas vezes que idolatria diz respeito ao pessoal que se curva diante de imagens de gesso ou de madeira, os santos da tradição católica romana. Mas eu acredito que sim, quem se curva diante dessas imagens está prestando uma idolatria. Mas à medida que também a gente corre atrás desse reconhecimento, a gente também presta culto a um Deus muito perigoso, muito ardiloso, muito enganoso, chamado eu. E acredito, gente, que uma forma da gente se livrar disso, uma forma da gente conseguir caminhar com uma mentalidade saudável. Eu não quero dizer apenas uma mentalidade crente, tá ok? Eu não quero dizer apenas uma mentalidade evangélica, uma mentalidade reformada, que eu sei que é o tronco, a espinha dorsal daquilo que vocês buscam aprender aqui na Igreja Oceânica, à luz da Bíblia, dentro dessa perspectiva e dessa ótica reformada. Eu não quero nem dizer que isso vai te dar uma saúde religiosa, mas eu quero dizer que isso vai te dar uma saúde existencial, uma saúde para a vida, um jeito novo de viver, um jeito novo de se identificar e, consequentemente, tornar Jesus mais conhecido para outros. Porque foi para isso que a gente foi salvo, irmãos. É para isso que Jesus nos chamou, é para isso que Jesus nos escolheu, vem nos transformando e nos envia para a realidade chamada vida, para que outros possam conhecê-lo, para que outros possam amá-lo, para que outros possam glorificá-lo e, consequentemente, encontrar sentido para a vida. E aí eu quero caminhar com você nesse texto, considerando essas implicações do nosso Senhor Jesus, o soberano da criação, o Deus da criação, porque sim, Jesus consentia com um Deus Pai desde Gênesis a respeito da criação de todo mundo, o Deus revelado em homem Jesus, essa implicação que apresenta Ele para nós como revelação, e temos esse maravilhoso acesso através da sua palavra hoje, e o que Ele nos envia a fazer à medida que temos essa intervenção dEle na nossa vida, a revelação dEle na nossa vida, que é literalmente sermos o povo da sua missão, o povo de Deus em missão. O texto começa trazendo Jesus e seus discípulos para um cenário bem hostil para aqueles que adoravam ao único Deus verdadeiro, Cesareia de Filipe. Essa localidade era um ambiente de idolatria, um local que especificamente pessoas prestavam sacrifícios a ídolos pagãos. Era um dos lugares mais terríveis dentro do contexto em que Jesus e seus discípulos caminharam. E o texto diz o seguinte, que chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Esse texto mostra para nós o próprio Deus soberano. Se essa passagem tivesse uma definição que a gente poderia classificar em alguma linha teológica, é a soberania de Deus. Esse texto apresenta de uma forma escancarada o nosso Senhor Jesus tendo controle sobre todas as coisas.
E essa realidade, gente, é uma das maiores verdades e seguranças, onde nós, extremamente relativos, onde nós, extremamente falhos, fruto da nossa natureza, que vive em rebelião contra Deus, podemos nos agarrar. Saber que existe alguém soberano, saber que existe alguém que não erra, saber que existe alguém, como cantamos aqui, que não falha. Quando cantamos que o seu amor não falha, não cantamos que apenas existe um sentimento infalível, mas que existe uma pessoa infalível chamada Jesus. E isso se dá pela sua soberania. E a grande questão é que Jesus leva seus discípulos para um local totalmente improvável para que ele fosse revelado. Um local hostil à fé. E é nesse ambiente que Jesus, ainda hoje, permanece se revelando. Porque é nesse ambiente onde, em primeira instância, antes de dizer quem somos, antes de dizer de que família que viemos, antes de dizer quais são as nossas qualificações acadêmicas, profissionais, quais são nossos sonhos, quais são nossas aspirações, nossos talentos, antes de tudo isso, nós somos levados a cenários onde a primeira coisa que queremos apresentar são as nossas capacidades. Como eu falei, Cesareia de Filipe era uma região de idolatria. E eu acredito que a grande Cesareia de Filipe hoje é a realidade chamada vida comum, entre domingos, de segunda a segunda, ou de segunda a sábado, ou de domingo a domingo para alguns. Tem gente que trabalha o tempo todo e quase não tem folga. Eu acredito que não é a realidade de alguns de vocês, mas daqui um pouco vocês vão estar encarando isso, vão estar enfrentando essa árdua realidade. E é nesse cenário hostil, onde hoje um grande ambiente de idolatria se encontra, um grande ambiente de adoração de falsos deuses se encontra. Deuses como o dinheiro, o sexo e o poder. Na verdade, pequenos deuses que buscam erguer um pequeno Deus que se acha importante demais, chamado ego, que carece de redenção. Esse Deus chamado ego não redimido alimenta-se justamente do reconhecimento constante, do reconhecimento dessa identidade que tentamos forçar a barra e afirmar a partir da nossa autorrealização e da nossa autossatisfação. Por isso é importante olhar para esse texto e buscar entender quem é Jesus. Quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, é óbvio que ele, sabendo de tudo por ser soberano, faz a pergunta, perguntando quem os homens, ou seja, quem o povo diz que o Filho do Homem é, que eu sou. E o verso 14 diz a resposta, nos mostra a resposta de algum dos discípulos. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, existe um senso comum a respeito da pessoa de Deus que o vincula com outros homens que na verdade preparavam o caminho de Jesus. Outros homens que foram enviados sim por Deus à terra, Elias, Jeremias e o contemporâneo João Batista, para simplesmente preparar o caminho e posicionar os holofotes, assim como temos aqui, para uma única pessoa chamada Jesus. Não posicionar para si. O fato é que a sociedade ainda tinha, dentro daquele contexto, uma visão de Jesus meramente humana. O que geralmente hoje também temos. Talvez as nossas grandes crises a respeito de quem nós somos já começa por aí. Será que muitos de nós, por vezes, não consideramos Jesus como apenas um profeta? Um outro Elias? Um outro Jeremias? Um outro João Batista? Um outro homem ou mulher de Deus que você admira ou que você acha que é de Deus? As nossas concepções a respeito de Jesus precisam ser atualizadas, precisam ser redefinidas, constantemente, irmãos. Isso pode parecer óbvio, mas a grande tragédia da igreja do nosso Brasil, a grande tragédia da igreja ocidental, se dá pelo fato do evangelho não ser pregado constantemente entre nós. Eu sou daqueles que acredita piamente que o evangelho precisa ser pregado para os evangélicos, o tempo todo. O tempo todo.
A história da redenção precisa ser trazida o tempo todo, em cada momento que esse livro santo se abrir, o Evangelho precisa ser pregado. Porque a gente pode pensar, ora, mas cada momento que a gente abre a Bíblia, o Evangelho é pregado? Nem sempre. Quando abrimos a Bíblia e não apontamos essas aplicações, essas verdades, para o único que é o Deus verdadeiro, o único que é o soberano Deus, o único que é o gracioso Deus, que é Jesus, quando apontamos para qualquer outra coisa, a gente pode ler a Bíblia toda, mas não vamos pregar o Evangelho. Então precisa ficar claro que qualquer relação que tenhamos com essa ideia de Deus, seja na pregação do Evangelho, seja no ambiente onde louvamos e adoramos o nome dEle, precisamos convergir tudo radicalmente para Cristo. Porque é isso que Ele mesmo provoca nos seus discípulos. E o verso 15 nos mostra isso. Olha aí. E vocês, perguntou ele, Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E eu quero que você mergulhe dentro desse cenário de Cesareia de Filipe junto comigo. E tente ouvir essa pergunta do Mestre. Tente ouvir essa pergunta de Jesus. Quem você diz que eu sou? Tenta imaginar Jesus perguntando isso para você e o que você diria para ele. É necessário a gente fazer esse exercício, irmãos. Entendam bem. A imaginação é algo que sim, Deus usa para a sua própria glória. A imaginação é algo que Deus usa para revelar-se também a nós, à medida que lemos a Escritura. Por isso eu quero te convidar para essa realidade e pensar nesse Deus que intervém na nossa vida. Nesse Deus que literalmente deixa suas digitais na nossa caminhada, na nossa história. Esse Deus que se revela. E aí isso nos leva para o verso 16, a resposta justamente de um dos arquétipos, de uma das maiores figuras que simbolizam a condição humana dentro da narrativa do Novo Testamento. Simão Pedro, o discípulo cheio de altos e baixos, o discípulo igual eu, igual você, o discípulo que tem dia que está muito bem, como foi esse dia aqui, está falando direitinho, que está afinado com Deus, e tem dia que está mandando a bola para fora do estádio. Assim como foi Davi no Antigo Testamento, um personagem que era uma anatomia da alma humana, assim nós vemos essa mesma anatomia da alma humana em Pedro. E Pedro, de uma forma muito direta, como eu acredito que devem ser nossas respostas diante de Jesus, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu achei legal que uma das músicas que a gente cantou aqui durante o período de adoração apontavam para isso. Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Um Deus que se revela. Respondeu Jesus, verso 17: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-las. A maior realização que a gente pode encontrar na vida é conseguir, assim como Pedro conseguiu, o maior selo de aprovação que todo o universo conspira para nos dar, quando ouvimos de Jesus a sua aprovação, quando ouvimos de Jesus que sim, você não falou por você, foi o Pai que te revelou. Ou seja, quem você é não está atrelado àquilo que você busca com a tua própria força, àquilo que você busca com o seu próprio talento, com o seu próprio dinheiro, mas sim aquilo que é feito pela obra da graça divina na tua vida. Portanto, gente, identidade, quem somos, depende radicalmente de quem Jesus é, como eu propus no tema dessa mensagem. E eu propus isso porque
Se há algo que pode mexer com essa estrutura egocêntrica que todos nós carregamos, fruto dessa natureza rebelde em relação a Deus, é entender que a gente depende de alguém. É entender que a gente precisa de alguém. Eu, assistindo as Paralimpíadas recentemente, e a gente sempre fica, eu acho que talvez nessas Paralimpíadas, por serem aqui no Brasil, serem aqui no Rio, a gente conseguiu ver mais e ficar até mais admirado com tudo aquilo que esses atletas conseguem fazer a despeito das suas limitações físicas. Mas eu me peguei assistindo aquelas corridas em que eles precisam do cara ali, do guia para apoiá-los. E vendo a performance deles, vendo tudo que eles alcançam, o uniforme específico do país, só o atleta paralímpico que veste, o guia usa um uniforme genérico. E eu fiquei pensando em como o Senhor Jesus faz com a gente. Como Jesus, como grande guia, uma das definições da palavra de Deus a respeito do próprio Deus, o que nos guia, faz com a gente. A gente aparece, a gente é reconhecido, sim, em algum momento, em algum desdobramento. Nosso nome pode se notabilizar, sim, mas quem está ali do lado, acompanhando, não está sendo visto. E uma das comemorações desses paratletas, desses atletas paralímpicos, me chamou muito a atenção que rendeu uma homenagem muito emocionante àquele guia, aquele cara que treinou, que correu, que passou aquilo ali tudo junto com ele. E atribuiu sua medalha, o seu prêmio, seu reconhecimento àquele que estava ali junto com ele. Eu acredito que nós precisamos chegar nesse momento da nossa vida com Deus, da nossa história com Deus, onde a gente, de uma forma muito deliberada, de uma forma muito objetiva, chega e fala: Jesus, eu não tenho controle, eu não tenho a capacidade. Eu posso ter algum controle, alguma capacidade, mas tudo isso eu preciso reconhecer que vem do Senhor. E que se eu tentar ainda do meu jeito, é bem capaz de eu tropeçar, é bem capaz de eu não chegar a lugar nenhum. Eu dependo do Senhor. Por isso que eu acho maravilhosa a ideia de o quanto antes na nossa jornada de fé, na nossa história com Jesus, colocar aquilo que é muito subjetivo, que por vezes fica muito escondido na dinâmica tão acelerada, tão prática da vida, que é quem nós somos. Por isso, meu convite a você é desde já começar a pensar: quem eu sou depende de uma pessoa chamada Jesus. A pessoa que eu almejo ser, a pessoa que eu estou me preparando para ser, seja estudando, seja trabalhando, seja sonhando, enfim, projetando ter uma família daqui para frente, projetando entrar numa determinada carreira, entrar numa universidade. Tudo isso depende de uma pessoa chamada Jesus. Tudo isso está diretamente ligado ao meu Deus. E isso não diz respeito à minha ligação com Ele me levar a esse pódio. Porque por vezes a gente tem essa relação um tanto que esquizofrênica com a fé. Olha, Jesus, eu estou contigo, mas se me levar até lá, eu vou pagar a promessa para que você me leve à realização. E eu quero te levar à reflexão de encontrar essa alegria e essa felicidade que Pedro também encontrou, de depender daquilo que desce do alto, de depender diretamente de Deus, de depender da revelação que vem do Pai, de ser filho de Deus, de ser filha de Deus de fato. A gente tem essa coisa do imaginário popular brasileiro: todo brasileiro é filho de Deus. Isso é enganoso demais, gente. Todo brasileiro que foi salvo pela graça, justificado pela fé, chamado desde o ventre da mãe, esse sim é filho de Deus. E aquele que, sobretudo, cada homem, cada mulher, cada jovem que diante dele coloca sua vida entregue, submete sua vida a Ele, esse sim é filho. E pode usufruir sim dos benefícios de ser filho do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
E aí sim começar a ter uma nova identidade. Para pensar, será que essa corrida por autorrealização e autossatisfação, ela não encontra um fim quando compreendemos que, peraí, a nossa vida tem algum sentido quando eu reconheço quem é o único escolhido de Deus, quem é o único filho do Deus vivo, que me dá acesso não apenas a esse Deus, para que eu seja uma criatura de Deus, mas que me dá acesso a esse Deus vivo, para que eu também me torne um filho de Deus, uma filha de Deus. Para pensar nisso. E aí Jesus continua a sua aprovação, a grande bênção, o grande presente de Pedro, talvez em quase toda a sua jornada registrada nos evangelhos, foi as palavras que ele ouviu aqui. E aí Jesus fala que essa felicidade reside no fato daquela declaração não ter sido revelada nem por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro. E aí no texto original Jesus está dizendo na verdade que você é uma pedra, uma partícula de pedra, uma pedrinha. E sobre esta pedra, ou seja, a rocha, no texto original, Jesus falando a respeito de si mesmo, você é Pedro, usando o nome de origem grega, de Simão, de Cefas. Jesus fala, você é uma pedra, uma partícula, é uma parte. E sobre esta rocha, que sou eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar o meu povo, eu vou construir uma realidade. Para pensar nisso, gente. Jesus pegando várias partículas existenciais, antes, sem o menor senso de realidade, buscando, debatendo-se o tempo todo por reconhecimento, por aprovação, por autorrealização, por autossatisfação. Imagine todas essas pedras sendo colocadas diante do grande fundamento, diante da base absolutamente estável, infalível que é Jesus. Imagina Jesus construindo uma vida a partir dessas partículas. É isso que ele faz com gente que tem a sua identidade submetida a ele. É isso que ele faz, literalmente dá sentido, dá vida, dá propriedade para aqueles que simplesmente deixam de fazer coisas e passam a viver com um único propósito, a glória de Deus. A gente deixa de viver apenas na correria, a gente deixa de viver apenas buscando aquilo que vai nos fazer importantes para os olhos dos outros, porque a maior importância que a gente vai ter vai ser a aprovação de Jesus, o sim de Jesus e a certeza de que estamos submetidos ao seu governo e ao seu reino. Jesus está falando aqui diretamente da igreja, da forma como ele torna a sua boa nova, da forma como ele torna o seu evangelho visível ao mundo. E quando Jesus fala da igreja aqui, é sempre essencial lembrar, Jesus não está falando das religiões instituídas por nós, homens, Jesus não está falando das denominações, Jesus não está falando das nossas estruturas funcionais e prediais, Jesus está falando de gente, de homens, de mulheres, que sim, limitados, sim, pecadores, sim, por vezes rebeldes, mas que justamente através desses redimidos, Jesus constrói um povo, Jesus constrói uma realidade. A melhor identidade que a gente pode ter diz respeito àquilo que Jesus faz em nós e não aquilo que nós fazemos por nós mesmos. Essa é a maior definição de identidade que eu como filho de Deus, que você como filho de Deus, que você como filha de Deus pode carregar na tua vida. E aí Jesus prossegue, concluindo no verso 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido desligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando nessa linguagem sobre o que é permitido na terra, o que é ligado na terra e o que não é permitido, o que é desligado. É isso que essa passagem quer dizer de forma bem clara. E o que a gente encontra aqui, na verdade, é a grande autoridade que a gente pode ter para viver na vida. Saber que nós temos livre acesso ao nosso Deus.
E por sermos filhos de Deus, por sermos gente redimida por Deus, por sermos gente que encontra a sua identidade enraizada em Cristo Jesus, como João vai falar lá em João 15, vai relatar o que o próprio Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos enxertados em mim. Essa realidade de identidade, o fato de estarmos enxertados em Jesus Cristo, é o que vai literalmente definir a forma como a gente vai andar na terra. O tipo de autoridade que sim, nós vamos ter na terra, que não vai ser definida pelos nossos méritos, não vai ser definida pelos nossos louros, não vai ser definida pela nossa ideologia, não vai ser definida pelo trabalho que ocupamos, não vai ser definido pelo lugar onde moramos, pelo carro que dirigimos, pelo casamento que nós temos, pela conta bancária que nós temos, mas vai ser definida pelo Deus que está acima de nós. É isso que sim pode gerar literalmente uma realidade que pode transformar não apenas a minha vida e a tua vida, mas a vida de outras pessoas, a vida de um bairro inteiro, a vida de uma cidade inteira. A gente está aí às portas de uma eleição municipal. Tempo de extrema tensão no nosso país, tempo singular no Brasil. E se existe um momento onde nós, igreja de Deus, porque é o que somos, povo de Deus, essa igreja aqui, direto do texto original, de forma muito objetiva, gente chamada para fora, os que são chamados para fora. Um povo que se reúne com um objetivo. Estamos mobilizados diante de Jesus para ouvirmos dele e falarmos a respeito dele. Apenas com um profundo senso de identidade isso pode se tornar algo muito maior do que falar a respeito da nossa religião e dizer: vai na igreja, vai no meu culto jovem, que é muito legal, que é muito bacana, que a música é muito boa, que o ambiente é climatizado, maravilha, muito bom. Tudo isso é bom demais, tá? É muito legal. Mas o que realmente vai transformar a vida daqueles que tocamos no dia a dia, daqueles com quem nos relacionamos no dia a dia, e que sim, vivem nessa roda mortal de autorrealização, de autossatisfação, de necessidade de reconhecimento, esses podem ter suas vidas transformadas também. E quem vai transformar a vida deles é esse Deus que transforma a nossa vida. Esse mesmo Jesus que transforma a nossa vida. Eu acredito, gente, então, que isso deixa para nós algumas trilhas para a gente caminhar de forma muito segura. Em primeiro lugar, ter a certeza de que pertencemos a Jesus, ou seja, ter um profundo senso de pertencimento. Saber que Jesus sabe exatamente quem Ele é, ou seja, que Ele é Deus, e que nós precisamos nos submeter a essa identidade. Saber que a nossa vida pertence a Ele. A palavra de Deus diz que Ele nos comprou com o seu sangue. Quando Ele nos resgata, uma expressão que é comumente usada, na verdade, Ele diz respeito a ter comprado a nossa vida por um preço. Resgate é isso. Uma vida que estava cerceada por alguma força oposta e é trazida de volta por um preço de resgate. Isso é pago pelo sangue precioso de Jesus. Nada nem ninguém no mundo pode fazer ou poderia fazer sacrifício como esse. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus. E a gente precisa ter uma absoluta e total confiança de que Ele é o dono da nossa vida. Entender que não somos os donos dos próprios narizes. A gente não comanda nada. E é melhor, desde o início dessa história, você reconhecer isso. Para lá na frente você não se arrebentar mais. Coloca a tua vida radicalmente diante de Jesus. Em segundo lugar, ter um profundo senso de que dependemos constantemente dessa revelação. Ou seja, isso não vai acontecer num momento estanque da tua vida, que você vai atender um apelo, que você vai ouvir algo que vai te emocionar e você vai se ajoelhar diante de Deus e a partir de hoje eu sou um novo homem e uma nova mulher. Nunca mais vou errar, nunca mais vou pecar. Nós não vamos falar essa mentira aqui para você. Por isso que você precisa do evangelho, da revelação de Deus o tempo todo. Por isso que você precisa de um relacionamento com a palavra de Deus o tempo todo. A tua identidade, ela pode ser modelada pela palavra de Deus. Talvez, olhando assim por cima, o único aqui que vai lembrar do tempo em que crente era chamado de Bíblia é Francão. O único
único que vai lembrar. Mas já existiu uma época no Brasil onde os crentes evangélicos não eram gospel. Eles eram chamados de Bíblia. Porque em algum momento o crente lia a Bíblia de verdade no Brasil. Lia mesmo, conhecia. Eu acredito que a gente pode ter a nossa identidade modelada pela palavra de Deus. E eu não estou nem aí se a gente vai ser chamado de Bíblia de novo. Não quero ser purista do tempo. Bom seriam os tempos se a gente fosse chamado de Bíblia de novo. Não é nada disso, cara. Fica tranquilo. Eu quero me importar com o que Jesus pensa ao meu respeito. E a melhor forma de eu entender isso é lendo a sua palavra. A revelação especial dele para nós. Terceira e última coisa, compreender que tudo isso converge para uma realidade. Deus está edificando um povo. A nossa identidade, portanto, é redimida, é resgatada dessa corrida insana em busca de reconhecimento, em busca de todos esses falsos deuses que eu mencionei aqui, não apenas para que sejamos bons indivíduos, um bom homem, uma boa mulher, mas para que sejamos um povo transformado, um povo, uma comunidade transformada, irmãos e irmãs, uma família, um corpo, uma das analogias bíblicas a respeito da igreja, da vida da igreja, uma comunidade de fé, gente que entende que tudo o que eles são, tudo o que você é, depende de uma pessoa chamada Jesus, que se revela constantemente através da sua palavra, e que tal revelação tem o objetivo de te formar num povo, e um povo que tem um objetivo contínuo, de fazer com que outras pessoas também o conheçam. Um povo que tem o objetivo de levar a boa nova, chamada Jesus Cristo, ao mundo. A história de ter uma identidade remodelada pela palavra de Deus, gente, não tem como objetivo apenas fazer de nós gente melhor. Eu gosto de usar a expressão gente transformada, gente nova, gente que ganha um novo propósito para a vida, que só o único Deus verdadeiro pode dar. Você pode ter essa experiência, ela não depende de nenhum passe de mágica, ela não depende do teu empenho e do teu esforço atlético para chegar nisso. Ela depende diretamente de Jesus. A sua identidade, quem você é, depende de quem Ele é. Dependa de Jesus. Dependa de Jesus não apenas essa noite, dependa de Jesus em todo o tempo da tua vida. Se você puder levar uma frase de toda essa mensagem que eu compartilhei aqui, guarde isso. Dependa de Jesus. Esses homens chamados discípulos, apóstolos, eram homens falhos, pecaminosos, inconstantes, que em algum momento buscavam reconhecimento também. É um Deus que hoje se manifesta de forma gigantesca, mas também se manifestava nessa época. O ser humano é pecador desde Gênesis, desde nossos pais segundo a carne, Adão e Eva. E desde então a gente depende da constante intervenção de Jesus na nossa vida. E a grande boa nova é essa: Ele veio, Ele continua vindo e se revelando através da sua palavra. Portanto, dependa dEle. Dependa dEle essa noite, dependa dEle amanhã, dependa dEle o tempo todo da tua vida. E pode ter certeza, você vai ter uma identidade transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma noite de paz na presença dEle. Continue aí adorando Ele.